Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nesta noite de sábado, sábado de carnaval, onde a turma já está se preparando para dar continuidade aos festejos das folias de Momo aqui pelo Brasil, né? Mas estamos aqui nas ondas da Web Rádio Estação da Luz, onde nós abraçamos nosso querido Tavares, que nos acolhe, que nos recebe aqui na sala da Web Rádio Estação da Luz, para hoje, né? Nosso querido Maurício, nosso querido Amauri estão em compromisso, né? Não é compromisso carnavalesco, né? Estamos gravando o programa na sexta-feira à tarde, né? O programa... pessoal, eu falei, me desculpa, olha, já estou até fora da casinha. Não é sábado de carnaval, é sexta de carnaval. Mas isso não é por acaso, pessoal. Esse momento é um momento que nós perdemos as noções de tempo, de espaço, de localização, de posicionamento, de quem nós somos. Então, não foi uma coisa aleatória. Foi um momento realmente para a gente começar a observar o que de fato acontece no carnaval. E dentro desse momento, claro, aí agora voltando à normalidade,
nosso querido Maurício, nosso querido Amaury, estão em compromissos profissionais hoje, né? Estamos gravando à tarde da sexta-feira, o programa vai ao ar hoje à noite, né? Então, se você está assistindo na transmissão do dia normal, do horário normal, são 8h35 da sexta-feira, dia 17. Estamos gravando agora, 14h30 e 35 minutos da sexta-feira, tá bom, pessoal? Por isso, eles estão em atividade profissional, então não puderam estar conosco aqui gravando o nosso programa de hoje do Estudantes Obsessões com Allan Kardec, tá bom? Então, dentro desse início, falando dessa loucura, a gente perde a noção, né? Eu lembro que quando eu era jovem, tinha amigos que diziam assim, que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Vixe, eu pensei que ainda era domingo, né? Os meus amigos que gostavam da diversão, que gostavam da folia, perdiam de fato a noção do tempo, de quem eram, do que faziam e tudo mais. Então, nós fizemos essa introdução hoje, esse teatrinho introdutório de hoje, justamente porque, dentro do nosso programa, a gente vai fazer conversar um pouquinho sobre esse momento do carnaval, como é que Kardec trata, ele trata desse assunto, se ele trata, como é que trata, se ele não trata, será que podemos buscar nele alguma coisinha, alguma informação que possa nos instruir, nos orientar, nos nortear em momentos como esse, que vivemos as folias de Momo, tá bom? Então, antes de mergulharmos, já que estamos hoje aqui sem a presença dos nossos companheiros, eu peço que todos se juntem a nós no momento firme de oração, né? Junto com este, ao qual coloca aqui a imagem, que é uma ilustração que nos remete à imagem de Jesus. E aí, olhando, né, aproveitando essa imagem que faz essa referência ao Mestre, possamos olhar diretamente em seus olhos, ele também olhando diretamente em nossos olhos, e possamos... Mestre, eu te amo. Sei que nas minhas fragilidades, sei que nas minhas limitações, o meu amor talvez ainda não seja tão digno, tão sublime quanto o amor que tens por mim. Eu sei, Mestre, que com as minhas fragilidades, com as minhas inocências e infantilidades, muitas vezes me distancio de ti, porque não sei lidar com este amor. Amor tão grande que vem de vós e que alcança a minha mente e o meu coração, e em função das minhas culpas, dos meus medos, das minhas irracionalidades, eu fujo de ti. Em momentos como esse, que vivemos a loucura da carne, já que carne nada vale, como se traduz, às vezes nos afastamos de ti. Mas muitos de nós, querido mestre, querido irmão, aproveitam esse momento para, ou sozinho, ou em grupo, procurar conhecer um pouco mais da tua história, da tua vida, para aprendermos mais sobre ti e conseguirmos aplicar o que ensinas. Ah, querido mestre, eu queria tanto tocar teu corpo, abraçar-te, tocar teu rosto, apertar tua mão, beijar-te a face. Mas como fisicamente não posso, eu gostaria que me destes a força necessária para fazer o mesmo com os nossos irmãos necessitados, que na carne ou fora dela buscam-te e não conseguem encontrar-te. Por isso, mestre, esteja conosco neste momento de estudo, de reflexão, para que possamos ter a lucidez necessária, sem preconceitos, sem idiotices, sem infantilidades, em relação a um momento humano presente na nossa sociedade. Por isso, mestre, se conosco neste momento e em todos aqueles que necessitamos de ti, isto quer dizer, sempre. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos que vamos. Carnaval. Conforme nós comentamos na prece, isso é de conhecimento comum no nosso meio, principalmente nas palestras do nosso querido Divaldo. Essa semana mesmo ele comentava sobre isso, né? A ideia do carnaval, a ideia que a carne nada vale. E não é nenhuma questão que seja uma tradução literal, não seria isso. Se pegarmos historicamente
de onde veio essa festa que hoje chamamos de carnaval, esse momento de festejos, de alegrias, né? Eles estão historicamente relacionados às festas do deus do vinho, relacionado com as Saturnais, até comentávamos isso em outro momento, né? Quando falávamos do Natal, conversávamos com o nosso querido Maurício, aqui, um dos programas que fizemos, e essas festas relacionadas com os deuses romanos têm ascendência ancestral com festas da Grécia clássica, da Grécia antiga, e alguns historiadores remetem até mesmo a festas dos povos da antiguidade oriental, o Egito, Mesopotâmia, a Síria e tudo mais. De um modo geral, com as características que temos hoje, né, essas festas estão muito próximas a essas festas romanas, né, dentro do conjunto das chamadas festas pagãs. Por que festas pagãs? Fazendo referência a todas as festividades que não tenham relação com o cristianismo. Apesar, né, de que hoje o carnaval ele tem uma relação antecedente a uma festa cristã, que é a da Quarta-feira de Cinzas, né? Você vê que tem todo um cerimonial, quem tem vínculo com a Igreja Católica, ou quem já teve vínculo com a Igreja Católica, é um momento ali de celebração eclesiástica, né? Dentro dessa chamada Quarta-feira de Cinzas. Outras religiões adotam outras estruturas ritualísticas. Então, quer dizer, querendo ou não, há uma ligação, pelo menos antecedente, do carnaval com cerimoniais religiosos. Tá? Como brinca um amigo nosso, você vende a carne durante alguns dias e tenta recuperar a alma durante um meio-dia. Né? Então, pensando dessa forma, obviamente, qualquer coisa que esteja relacionada ao carnaval, e aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu vejo muita gente comentando sobre o carnaval, principalmente no nosso meio espírita, agora vamos vir para cá. Tá? E aí eu vejo muito se falar bem ou mal do carnaval conforme a opinião da pessoa. Tá? E não como uma opinião doutrinária. O que a doutrina espírita fala sobre o carnaval? Ah, mas no romance do livro do espírito, através do médium tal, contou-se essa e aquela história. Pessoal, doutrina espírita é a obra de Allan Kardec. Ok? Inclusive, deixa eu até pegar aqui para não ter nenhum problema. Estou com a edição aqui do Livro dos Espíritos, da Federação. Bichinho, né? Vocês verem que surradinho, né? Aqui na primeira página, né, a folha de rosto aqui, tem assim: o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. E tá com letra maior, tá vendo? Olha, aqui, ó. Você vê que a fonte é maior, tá em destaque. Isso realmente também tem nas páginas dos textos publicados por Allan Kardec. E aí tem sobre a imortalidade da alma, contém e trata de que assuntos? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com auxílio de diversos médios. Então, esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita. Então, você quer saber o que é que a doutrina fala? Está aqui, Livro dos Espíritos. Ah, o Evangelho é doutrina? É, porque ele desdobra temas que estão aqui. Livro dos Médiuns, mesma coisa. Céu e Inferno, a Gênesis, Revista Espírita. Tudo isso é o desdobramento ou a construção desta obra. Isso quer dizer que ela é mais importante que a outra? É a mesma coisa você perguntar se o tijolo que está no alicerce da parede direita da sua casa é mais importante do que está segurando o telhado. É o papel, é a função de cada tijolo. É diferente, mas não é mais importante ou menos importante. Se tirar o tijolo de cima ou tirar o tijolo de baixo, filho, vai dar problema de qualquer jeito. Então, pensando dessa forma, as obras subsidiárias, ou que vieram depois, ou alguns chamam de complementares, eu prefiro chamar de subsidiárias, né? Ou suplementares, essas obras, elas são simplesmente, por mais fundamentadas que estejam na doutrina espírita, por mais fundamentadas que estejam na obra kardeciana, ela é sempre a opinião do autor.
essa obra ela tem um valor doutrinário porque ela se fundamenta no pensamento kardeciano. Nunca nós devemos colocar estas obras como antecedentes à obra de Kardec. Ou você querer explicar a doutrina espírita a partir dessas obras. Tá certo? Você explica a doutrina espírita a partir de Kardec. E essas obras servem para ajudar a compreensão da doutrina. Esse é o posicionamento. Se nós entrarmos no Kardecpedia, no site Kardecpedia, ou nos aplicativos da Kardecpedia, você colocar a palavra carnaval, fiz isso há pouco para conferir, vai que tivesse mudado, né? Dessa semana para cá, nós observamos que aparecem duas referências à palavra carnaval. E as duas referências, carnaval aparece como uma ilustração. Usa-se o carnaval para fazer uma comparação, tá certo? E, inclusive, numa delas, o Kardec, na verdade, o autor que Kardec vai buscar, ele vai comentar uma notícia, faz uma comparação sobre uma atuação no meio social, dentro de uma comunidade, quando um camponês passava na rua e as pessoas saíram assim, como se... sabe aquilo que a gente vê nos filmes? Bruxo, bruxa, bruxa, aquela coisa toda, e o pessoal sai pulando enlouquecido. E aí, o autor do texto que Kardec traz para analisar, compara a essa passagem desse camponês a como se fosse um carnaval, né? Então, a ideia de pessoas festejando, fazendo barulho, fazendo grandes movimentos, ou fazendo baderna, ou fazendo festa, quer dizer, aglomeração em movimento, sempre remetia a carnaval, mesmo na época de Kardec. Certo, pessoal? Então, os carnavais dentro da história, se pegarmos a própria Europa, aquilo que os livros nos mostram, tinha essa característica dos blocos de rua, mais ou menos parecida com os blocos de rua, tá? Onde realmente as pessoas se soltavam. Elas tinham a liberdade de se soltar, de extravasar. Seria mais ou menos essa lógica. Então, Kardec não vai trazer nenhum texto onde ele faça uma análise espiritual do que acontece no carnaval. Então, o que nós vamos ter é tentar fazer uma análise a partir, como nós estamos estudando, as obsessões, dentro do que seria o carnaval. Então, o carnaval, o que é? É uma festa do mundo, não é uma festa hoje religiosa, mas no passado era uma festa religiosa, relacionada a deuses pagãos, então era uma festa religiosa, depois ela perde esse sentido, hoje é uma festa do mundo, mundana. O grande problema é que a expressão mundana, com principalmente discursos medievais, ganhou uma conotação muito ruim. E nós, no nosso meio, muitas vezes, quando vamos analisar as coisas do mundo, nós analisamos como coisas muito ruins, como coisas negativas. Pessoal, as coisas do mundo são simplesmente coisas do mundo material. Elas não são nem boas nem ruins porque pertencem ao mundo material. Então, você tem que analisar que o seu corpo é ruim, porque ele é do mundo material. Então, você tem que dizer que a comida é ruim porque é do mundo material. Você tem que dizer que veículos são coisas ruins porque são do mundo material. Você tem que dizer que a chuva, que o sol, essa cadeira aqui, que eu estou aqui, esse equipamento que está transmitindo, são ruins porque são do mundo material. Não, pessoal. As coisas do mundo material simplesmente são coisas do mundo material. O problema não é o que é do mundo material. Tanto que nós precisamos reencarnar e interagir e viver com as coisas do mundo material para que possamos evoluir. O que vai determinar se a coisa é boa ou não é se essa coisa está relacionada com o cumprimento da lei divina ou não. Vamos lembrar lá, a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós já estudamos isso em outros momentos, em outros estudos, né? Então, qualquer coisa do mundo material, pessoal, não é boa nem é ruim. Vai depender do que é que eu estou fazendo e, mais ainda, do porquê que eu estou fazendo, por que eu estou interagindo. Uma faca é um objeto que pode servir para um cirurgião fazer um corte em você e salvar a sua vida, do mesmo modo que alguém pode pegar a mesma faca e fazer uma incisão e te matar. Nem por isso a faca é boa ou é ruim.
é o direcionamento moral que nós damos a essas coisas. Pensando dessa forma, e como o momento do carnaval, como qualquer festa cultural, social, mesmo religiosa, é um momento de interação humana, né, onde as pessoas podem extravasar as suas tensões. Ok. Quais as consequências morais do extravasar as suas tensões? Por que há necessidade de que exista isso? Tem necessidade? Bom, levando em consideração que as pessoas precisam extravasar suas tensões, então seria algo necessário? Tá, mas se as pessoas não necessitassem extravasar suas tensões? Se as pessoas pudessem lidar com as suas emoções de modo muito tranquilo, muito sereno, muito natural, dentro de um processo de autoconhecimento, como Santo Agostinho nos orienta na resposta da questão 919A, haveria necessidade, então, de momentos sociais para extravasar as emoções? Não. Então, Enzio, quer dizer que o carnaval é uma necessidade em função da nossa inferioridade? Dentro desse ponto de vista, sim. Ele é necessário, a existência dele é essencial? Dentro desse ponto de vista, sim. Então, ele é uma coisa boa? Não, ele é uma coisa necessária. É diferente. É diferente. O que tornaria ele bom? Se não houvesse, se fosse uma festa, um momento de congraçamento, de alegria, de onde as pessoas pudessem se reunir, festejar, se divertir, se alegrar, como, por exemplo, deveria ser uma festa de encontro de família num final de ano, no Natal, numa Páscoa, como é muito comum. As pessoas se reúnem, as pessoas se alegram, se divertem. Então o álcool não é problema? Volto a insistir, o álcool é uma coisa do mundo material. Ele é necessário? Não. Ele não é necessário, mas ele existe. Ele é bom? Nem é bom, nem é mal. Entendem a questão? Isso é muito importante para fazer qualquer análise de qualquer circunstância do mundo material. Ele existe? Existe. É necessário? Sim ou não. Se não é necessário, então por que ele existe? Porque pessoas que necessitam fazem ser necessário. A coisa em si poderia nem existir. Mas, para essas pessoas, ainda é necessário. Tudo bem? Eu faço essa introdução porque nós temos uma forma muito preconceituosa de lidar com as coisas do mundo material e no carnaval em específico. Alguém pode estar pensando, o Enzio gosta do carnaval, por isso que ele está fazendo essa fala, dando uma aliviada. Não, pessoal, para falar a verdade, não faz falta. Eu não preciso extravasar as minhas emoções. Não preciso. O trabalho do dia a dia, a atividade espírita, o atendimento fraterno, o apoio às pessoas que nos buscam, o tempo de estudo para as palestras, para os estudos, né? São momentos assim onde as nossas energias já são direcionadas, né? E nós fazemos uma discussão cotidiana de nós para conosco mesmo, né? As DRs pessoais, no dia a dia. Então, chega um momento como esse, eu aproveito o feriado para descansar, para encontros para viajar, para ficar junto com a família, quando posso, e situações assim. E se não existisse, para mim não faria falta. Porém, não é porque eu pense desse jeito que eu vou olhar para o carnaval como um momento qualquer. Não, pessoal, não é um momento qualquer. Porque a questão não é o carnaval, é o que nós fazemos e por que fazemos o que fazemos durante esse período. Por que nos permitimos a essa loucura no extravasar das nossas emoções? Isso é que é a questão. Como há uma liberalidade das questões animalescas da condição humana, é um momento, no mínimo, preocupante. Então, não é o carnaval pelo carnaval. Como eu disse, o Divaldo até chamava a atenção desse ponto essa semana, né? O problema não é você brincar o carnaval, você se reunir com pessoas, botar uma música, se divertir, pular, né? Alguém vai lá e toma o seu choppzinho, toma lá o que for, um momento ali dentro do que, se a pessoa se permite fazer isso, o problema não é isso. Claro, se você extravasar os seus limites, aí perdeu o sentido. Tá? Perdeu o sentido.
A grande questão é o que as pessoas fazem, por que elas fazem o que fazem nesse momento. E aí, quando vamos estudar as obsessões na perspectiva de Allan Kardec, volto a insistir, porque aí temos que fazer um parênteses. Muitas vezes, os médiums, né, participam de determinadas reuniões onde acontecem certas situações. E nessas situações, eles passam a analisar e a explicar tudo a partir daquilo que foi visto ali. Então, por exemplo, eu já vi explicações, né, eu sei que vou pegar um ponto polêmico, por exemplo. Qual a necessidade de se oferecer em rituais de sacrifício certos alimentos para entidades espirituais? Depende. Depende do objetivo. Por que se está fazendo aquilo? Ah, mas espírito não precisa de alimento. Então, se você oferece isso para espíritos, é porque são espíritos inferiores? Ok. Mas o que os espíritos inferiores, ao qual você oferece os alimentos, vão fazer com aqueles fluidos daqueles alimentos? O que eles vão fazer? Percebem? Se o que eles vão fazer, espíritos inferiores, tá? Como nós, é a mesma coisa que você perguntar, o que é que eu, Enzio, como espírito inferior que sou, faço com os fluidos que eu recebi de presente em função da mediunidade que eu tenho? Eu sou um espírito inferior. O que é que eu faço com os meus fluidos animalizados? Será que eu estou pegando esses fluidos e agindo a benefício dos outros, fazendo o bem? Ou eu estou usando esses fluidos para explorar, para envenenar, para controlar pessoas? Usando a mediunidade como um instrumento de exaltação do ego, para que as pessoas digam que eu sou alguém que ainda não sou, em função da mediunidade. Vocês estão entendendo o paralelo? Espírito inferior precisa desse fluido? Não, não precisa. Quer dizer, inferior? Não sei. Superior não precisa, porque ele já é superior. Mas o inferior? Depende. A experiência na prática mediúnica do dia a dia mostra que muitas vezes espíritos vão utilizar esse tipo de fluido para determinados atendimentos e socorros no mundo espiritual inferior ao qual nós não temos acesso. Ah, então tem que fazer esse... Não, nós não temos que fazer. No meio espírita, nas atividades mediúnicas espíritas, se faz justamente o tratamento para que os espíritos se libertem disso. Por isso, na mediunidade espírita, não existe esse tipo de ritual. Percebem a lógica? Mas em outras vertentes espiritualistas, esses rituais acontecem. Acontece que muitas vezes esses fluidos são utilizados para escravizar outros espíritos e isso cria uma dependência entre encarnados e desencarnados num processo de escravização, vamos dizer assim, circular, onde os espíritos satisfazem as necessidades dos encarnados e os encarnados satisfazem as necessidades dos espíritos. Percebem a coisa? Então, o que e por que os espíritos usam fluidos mais densos? Esse aqui é o ponto. Aí vamos imaginar que eu fui para uma reunião onde eu presenciei os espíritos usando os fluidos dos alimentos, dos rituais, para escravizar outros espíritos para usar em processos obsessivos. E aí eu pego e vou generalizar a explicação a partir dessa experiência. Isso é um problema. Por isso que nós vamos ouvir pessoas falando de carnaval como se fosse a pior coisa do mundo. E vamos ouvir pessoas dizendo, não, não é bem assim, sabe? Aí defende. Aí volta aquele ponto inicial. A pessoa gosta ou não gosta de carnaval? Percebe o cuidado que a gente tem que ter, pessoal? Percebem? E um outro detalhe, dá a ideia que num local onde está tendo um baile de carnaval, onde as pessoas estão lá no seu nível de animalidade raiz, como o pessoal fala, né, raiz e aquele outro produto que eu não vou falar aqui, porque está no YouTube, para não dar problema de direitos autorais, né? Aí se acha que em lugares daqueles, porque é um local de carnaval, o mal tomou conta, o demônio está ali, só tem obsessor. Pessoal, não é assim.
Deus está em toda parte, os bons espíritos estão em toda parte, o auxílio divino está em toda parte. Então, eu fazendo esse comentário agora, pessoal, eu não vou nem entrar aqui no detalhamento de como tudo funciona e tal, inclusive, aí um ponto muito prático. Há um livro que eu gosto muito desse livro, que é o livro Nas Fronteiras da Loucura, né? É um livro psicografado pelo nosso querido Divaldo, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, onde a história, o enredo do livro, né, é construído num carnaval no Rio de Janeiro. E aí nós vamos ver essas duas situações. A animalidade das pessoas alimentando processos obsessivos graves, gravíssimos, e o auxílio do alto dando suporte às situações onde, por exemplo, a prece se estabelece. Então, o problema, pessoal, não é o carnaval. Seria a mesma coisa dizer que uma festa familiar do Natal é abençoada. Pessoal, vocês têm noção de quantas festas de Natal familiar termina com as pessoas com mais raiva umas das outras? Estamos falando da festa do Natal, pessoal. Por isso que, na perspectiva de Kardec, a gente sempre tem que ter esse olhar, e isso é o aspecto científico da doutrina, de entender o que acontece. E não simplesmente taxar de que não presta ou de que é muito bom, simplesmente porque a opinião de quem está falando é a favor ou contra. Ou porque simplesmente foi aquilo que a pessoa presenciou, foi a experiência que ela viveu, e ela já taxa como tudo é aquilo. Então, se você entrar hoje, se você desdobrar, você sair de seu corpo, 2 horas da manhã, pegar o horário do Brasil, e você for levado pelo seu orientador a um local onde a festa de carnaval está acontecendo e a animalidade está ali a milhão, né? O que é que você vai ver? Bom, levando em consideração a nossa inferioridade, o quanto nós ainda somos frágeis, com certeza nós vamos ver a parte mais material daquele espetáculo dantesco, daquele espetáculo animalesco, onde a animalidade das pessoas que estão ali, encarnadas e desencarnadas, está visível para nós. Porém, se nós acendermos o nosso olhar, a nossa capacidade fluídica, vibrando um pouco mais alto, sintonizando com os bons espíritos, você vai continuar vendo o circo animalesco, vamos falar dessa forma, mas você vai ver as entidades luminares cuidando daqueles seres como professores que cuidam de crianças no jardim da infância, quando serve-se a merenda e elas estão agitadas a milhão com doces na mão. É isso que a gente tem que olhar, pessoal. Que na nossa animalidade, a presença da animalidade está ali, óbvio, mas não podemos esquecer que a presença divina e dos emissários da divindade cuidando de nós também está ali. Cabe a nós treinarmos o nosso olhar através do nosso coração para conseguirmos visualizar ambos lados da superioridade e da inferioridade em qualquer momento, em qualquer circunstância. Tá bom, pessoal? Gostaria de fazer essa observação sobre o carnaval, né? Nessa sexta-feira à noite, na brincadeira que nós dizemos, já estamos no sábado. Não, sexta-feira, iniciando, né, os festejos momescos, e aquelas pessoas que têm a necessidade de ir para os festejos, extravasar, vá consciente, que é um ambiente de profunda animalidade espiritual. A presença dos obsessores mais animalizados acontece. Por quê? Porque a condição humana, na nossa ainda muito apego à matéria, as pessoas realmente se soltam. O consumo de álcool é muito intenso. O consumo de drogas é algo muito mais facilitado, né? As pessoas, na liberalidade da sexualidade, se soltam realmente, perdem os limites do social, tá certo? Então, tenha consciência de que é este ambiente onde você estará vivendo esse momento de festejos, de alegrias e tudo mais. Tenha consciência disso.
Porém, entenda que não é porque você está neste ambiente que você estará sintonizando com estas pessoas e com esses espíritos. Vai depender do porquê você está ali. Lembremos da história, né, do nosso querido Chico, que ia aos prostíbulos, né? Tem, inclusive, foi registrado isso no filme, e ele é levado pelo pai a uma zona, né? E dali a pouco, ao invés dele mergulhar naquele ambiente de sexualidade e tudo mais, as pessoas entram na sintonia dele e vão orar, né? Histórias também do nosso querido Divaldo visitando os prostíbulos, está lá mostrando no próprio filme, também mostrou isso. Então, não é um ambiente onde você está que determina quem você é. Porém, você pode mergulhar neste ambiente se você sintonizar com ele, tá certo? Lembrando, não é um ambiente que impõe a sua sintonia. É você que sintoniza com o ambiente em função da sua inferioridade. Lembremos disso, isso é ponto que ficou muito bem discutido nos estudos que nós fizemos até aqui sobre o processo obsessivo. Então, o problema não é o carnaval, o problema não é o baile na rua, o problema não são as pessoas que mergulham nas substâncias entorpecentes, que mergulham na sexualidade desvairada. O problema não é esse. O problema é, e você? Tá certo? E você? Lembre-se, mergulhar no lodaçal só suja você por fora. Porém, se você já estiver sujo por dentro, não faz diferença se mergulha nele ou não. Ok, pessoal? Então, é muito interessante, né, pensar dessa forma, e é a forma que Kardec nos orienta para pensarmos e discutirmos momentos como esse que estamos chegando, que é o Carnaval. Eu sei que é um tema polêmico, que mexe com algumas pessoas, alguns gostam, alguns não gostam, fazem esse discurso, aquele discurso, eu já vi coisas assim, e as pessoas estão falando de fato o que acontece, realmente. Olha, eu já vi cada coisa, através da mediunidade, através da vidência, às vezes passando na rua, como eu disse, eu não me atrai, mas muitas vezes saía na rua e tudo mais, e eu vendo as situações, e tanto de um lado as coisas mais trevosas, quanto a ação luminosa dos espíritos superiores. E aí, Enzio, eu queria colaborar com isso. Então, a partir de agora, procure não ter raiva de ninguém, procure não criticar ninguém, procure não ter condutas que são diferentes das condutas propostas pelo Cristo, sempre de acolhimento. O Cristo entrava na casa de todo mundo, o Cristo interagia com todo mundo e ele não deixava de ser o Cristo por causa disso. Lembremos disso, pessoal. Então, você quer colaborar? Faça preces, faça boas leituras, emita bons pensamentos em direção às pessoas que você conhece que, não tendo a mesma clareza que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos nos propõe, emita pensamentos para essas pessoas, emita pensamentos para esses espíritos. Faça Evangelho no lar, manhã, tarde, noite, na sua casa, se você não vai viajar, ou mesmo, de repente, aproveitou o feriado, aí você tem condições financeiras, foi para a praia, mas uma praia que é mais isolada. Então, faz Evangelho no lar, pela manhã, pela tarde, pela noite. Você vai transformar o seu lar num ponto de atendimento para o acolhimento de tratamentos obsessivos que acontecem durante esse período. Mas, Enzio, vão trazer obsessores lá para casa? Você vai estar atraindo eles? Claro que não. Mas os amigos espirituais vão encontrar na sua casa um lar de acolhimento. Por quê? Porque o Evangelho faz parte do seu lar naquele momento. Pessoal, pegando tanto a obra do Manuel Filomeno de Miranda, quanto do André Luiz, quantas situações acontecem assim, né? E, às vezes eles vão para centros espíritas, às vezes eles ficam acolhidos em residências de pessoas assim comuns, só que o Evangelho faz parte da vida dessas pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, como eu sei que é um tema polêmico, quem quiser fazer perguntas sobre isso, para que aí vocês podem, mesmo o programa não sendo ao vivo, você pode mandar as perguntas pelos números que aparecem, né,
Deixa eu colocar aqui o banner, tá, pessoal? Aí vocês podem anotar os números, tá aqui, né? Os números do nosso querido Tavares, 849-8185-3100, 849-8817-5598. Então, são os números do WhatsApp do nosso querido Tavares. Você pode mandar para ele, e aí no próximo programa ele vai mandar para a gente, aí no próximo programa a gente faz, antes de adentrarmos no tema, podemos comentar um pouquinho esse tema que a gente está tratando agora, sobre a semana do carnaval. Vai que acontece alguma coisa durante a semana, você vai lembrar o que nós estamos falando, e aí a gente faz um bom bate-papo. Quem quiser mandar diretamente para mim, não está aparecendo aí, mas é o 45, 5 vezes o número 9. 99999 3608. Repetindo. 45 99999 3608. Esse é o nosso número pessoal, né? Aí você pode mandar pelo WhatsApp. Mesmo caso, próxima semana nós comentamos, não na pretensão de que sabemos as respostas, vamos ver o que Kardec fala sobre as questões que, porventura, vocês possam nos trazer. Muito bem. Depois dessa rápida viagem aqui, aproveitando esse momento, falando sobre carnaval, tenho certeza que o nosso querido Maurício estivesse aqui também ia falar bastante, que o nosso querido Amaury estivesse aqui também ia falar bastante, mas, como eu disse, eles estão em atividade profissional. Vamos retomar os nossos estudos dentro da sequência, dentro da lógica que a gente vem tratando. Nós estamos, pessoal, analisando o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Esse item 81 é o prefácio da prece pelos obsidiados. Já estudamos bastante aqui, esmiuçamos, teve repetição de programas, repetimos os temas e tudo mais, para ficar muito claro. E aí, quando finalizamos a análise desse prefácio, que chegamos nas preces, aí o Maurício sugeriu, mas Enzo, que tal se a gente formos analisar, dentro do que Kardec nos propõe, o que de fato é uma prece, né? Será que qualquer coisa que eu fale é uma prece? Será que, às vezes, eu posso fazer uma prece achando que não é prece? Ou eu acho que não é prece e é prece? E aí, a gente fez uma viagem, durante 2 programas, em algumas questões do Livro dos Espíritos, do capítulo Lei de Adoração, da terceira parte do Livro dos Espíritos, é o segundo capítulo, da terceira parte, onde Kardec discute o que é uma prece. Em termos, uma prece é um momento de comunicação, um momento de diálogo entre nós, e no caso, Deus, entre nós e Jesus. Porém, muitas vezes, a prece é um apelo que você faz a alguém, que você faz a um espírito, que você faz a você mesmo, vamos colocar dessa forma. Tá certo? E podemos até dizer, ampliando um pouquinho mais daquilo que a gente viu, o que determina a prece não é o que você fala. O que determina a prece não é a quantidade de palavras. O que determina a prece é a intenção. É como você faz e por que você faz. É isso que vai determinar. Então, Enzo, poderíamos dizer que a prece é um estado, uma condição que a alma, que o espírito assume diante de determinadas circunstâncias? Acreditamos que sim. Essa é a nossa opinião. Tá certo? Ah, isso é doutrina? Não, isso não é doutrina, isso é a opinião de Enzo. Tá bom, pessoal? E aí, eu vou mergulhar aqui rapidinho para a gente ver as preces que Kardec coloca aqui. Evangelho, pega aí, pessoal, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, finalzinho do capítulo 28, item 81 é o prefácio, item 82, 83 e 84 são as preces. Abrindo aí, pessoal. Que nós ficamos 2 programas falando sobre a prece, então, há 3 programas, no final, nós lemos a prece do item 82 como prece de encerramento. Então, aqui a gente vai só relembrar. A gente já leu essa prece para vocês antes.
E aqui é o seguinte, Kardec nos orienta, no início do capítulo 28, que a prece decorada, a prece lida, ela não tem tanto efeito. Por quê? Porque o que determina, de fato, o efeito da prece é a intenção movida pelo coração. Tá? Então, a leitura de um texto como prece, ele só vai, de fato, funcionar como prece se essa leitura está embebida por uma intenção pura que parte do próprio coração. Então, a ideia aqui não é memorizar essa prece, é entendê-la, é compreender a ideia que está presente na prece. Tem 3 preces. A primeira, prece para ser dita pelo obsidiado. Então, você vai dizer pelo Espírito. A segunda prece, do item 83, pelo obsidiado. Mas não é a mesma coisa, Índio? Para ser dita pelo obsidiado. Para ser dita por ele. E a do item 83 é eu dizendo por ele. Eu pedindo por ele, pelo obsidiado. E a do item 84, eu pedindo pelo obsessor. São 3 preces diferentes. Essa primeira, pessoal, ela serve para todos nós. Porque quem de nós não enfrenta processos obsessivos? Todos nós enfrentamos. Andy, mas eu não estou obsidiado no momento. Só não está obsidiado, pessoal. Nesse momento que a gente está vivendo, de profunda efervescência loucurística, né? E olha que não é nem do carnaval. A gente está vivendo um momento de muita loucura. As pessoas estão muito loucas, estão muito brabas, estão muito desrespeitosas, estão muito violentas. Ninguém pode falar nada. E até porque, será que eu posso falar tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero? As regras sociais me estabelecem que não, porque existem os princípios de respeito mútuo, e isso me impõe que eu não sou obrigado a falar tudo o que eu penso, né? Porque, com certeza, as pessoas podem se ofender, e nos dias atuais elas vão se ofender. Tá? Então, como o processo obsessivo é consequência das minhas fragilidades morais, e como eu não sou perfeito, então, se eu não tiver cuidado na vivência das minhas imperfeições, muito provavelmente eu vou ter espíritos que estão ali do meu lado, se aproveitando dessas fragilidades, e eu não estou prestando atenção. Tudo bem, pessoal? Então, eu não tenho como dizer se eu estou ou não obsidiado, porque eu não sei se eu estou, porque eu sou imperfeito. Inês, não tem jeito de saber? Olha, tem. Como? As suas condutas atualmente, elas são mais conforme a lei ou diferente da lei? Você tem sido alguém que perdoa com facilidade? Você tem sido alguém que se irrita quase nunca? Você... Entenderam, né, a lógica da questão? Se no seu dia a dia, no dia a dia, trabalho, casa, rua, mercado, né, feira, se no seu dia a dia você tem uma capacidade de compreender, de tolerar, de lidar com as pessoas de modo muito pacífico, se você consegue lidar com os seus vícios, com os seus desequilíbrios de modo muito sereno e tranquilo, então significa que realmente os obsessores não conseguem te alcançar. Agora, se você é muito humano e as fragilidades morais, elas falam muito alto, então a chance de você estar num processo obsessivo cresce bastante, tá? Então, essa prece, ela deve ser dita por nós, diante desses processos obsessivos. E, lembre-se, a obsessão não é culpa do obsessor. A obsessão é culpa nossa, porque nós é que somos os donos das fragilidades. Elas são nossas. Se não tem fragilidade, não existe obsessão. Porque o espírito não tem porta para entrar. Só vai ter obsessão porque eu tenho falhas morais. Sem falhas morais, não existe obsessão. Exemplo, quantas vezes Jesus ficou obsidiado enquanto esteve aqui? Quantas vezes os espíritos inferiores ficaram do lado do Cristo? Todo o tempo. Tentando o tempo todo. Influenciava as pessoas que estavam com ele, mas não conseguiam tocar nele.
Por quê? Porque espírito puro não tem falha. Nós temos. Então, a gente tem sempre parte desse raciocínio. Vejam só o que Kardec fala. Essa prece é para ser dita pelo obsidiado, por Enzio. Então, é Enzio falando aqui. Meu Deus. Eu estou lendo a tradução do Evandro Noleto Bezerra, viu, pessoal? Da Federação Espírita Brasileira. Quem está acompanhando pelo Kardecpédia, o Kardecpédia se baseia na tradução do Guilherme Ribeiro, só que ela é atualizada constantemente pela equipe do Kardecpédia, que faz a análise das traduções. Meu Deus, permite que os espíritos bons me livre do espírito malfazejo, que se ligou a mim. Se é uma vingança pelos males que lhe fiz no passado, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, quer dizer, para o meu aprendizado, e eu sofro a consequência da minha falta. Olha o que é que eu estou falando. Senhor, se é porque eu fiz alguma coisa errada contra esse espírito, ou contra esse grupo de espíritos, essa obsessão é uma consequência do que eu fiz. E lembremos, a gente já comentou isso, punição aqui não tem o sentido punitivista. Punição está relacionado com a ideia de castigo, que também não é punitivista, é pedagógico. Então, punir é o processo no qual eu estou submetido para a minha aprendizado, para a minha aprendizagem, para o meu aprendizado. Veja a consciência. Se eu fiz mal a ele, esse processo obsessivo é uma consequência. Lembra da lei de causa e efeito? É uma consequência dessa minha transgressão. Que o meu arrependimento me possa conquistar, que o meu arrependimento me possa conquistar o teu perdão e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Imploro para o meu obsessor, para o meu perseguidor, a tua misericórdia. Por quê? Por mais que eu seja responsável, ele está transgredindo a lei. Por mais que ele tenha razão, ele está transgredindo a lei. Então, ele vai responder por isso. Agora, imagina, pessoal, é nessa hora que eu fico assim com compaixão dos nossos obsessores. Porque nós já fizemos coisas erradas com eles, por isso que eles estão com raiva. E eles estão agora agindo baseado no que eu fiz. Então, eu sou responsável pelo desequilíbrio dele. E ainda ele vai ter que responder por isso. Quer dizer, ele está sendo punido duplamente. E eu só estou sendo punido uma vez. Na verdade, eu também serei punido duplamente. Porque o processo obsessivo é consequência do meu ato. Só que a minha consciência vai cobrar isso. Não tem como escapar da lei de causa e efeito. Por isso, pessoal, se você tem raiva de alguém hoje, faz as pazes com essa pessoa, mas gente, sou eu que tenho raiva dela. Então faz as pazes com essa pessoa. Tá, mas como é que eu faço as pazes com alguém que sou eu que tenho raiva da pessoa? É porque você construiu nessa pessoa uma imagem, talvez ela não seja isso. Então é você que tem que fazer as pazes com essa imagem. Ela não precisa mudar. Sou eu que tenho que mudar como eu vejo a pessoa. Sou eu que tenho que mudar a imagem que eu construí sobre essa pessoa. Digna-te, Pai, veja que é para Deus a prece. Digna-te facilitar para ele o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuir-lhe o mal com o bem, induzi-lo a melhores sentimentos. Então, veja, eu não estou pedindo, pai, afasta de mim o obsessor, que ele está me fazendo sofrer, ele está me perseguindo. Não, pai, que eu possa ajudá-lo. Porque ele está fazendo isso, eu sou o responsável. Olha como muda de figura. Olha como a nossa responsabilidade é apresentada aqui. O processo, a responsabilidade é minha. Mas também sei, oh meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Isso aqui é uma proposta de autoconhecimento, pessoal.
Isso é uma prece. Questão 659, 650, por aí. 660, 659, 660. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. A prece torna melhor o homem. E 660A, que ele vai dizer que a prece é um momento de autoanálise. Ok? Quão não será a minha indignidade, pois um ser malfazejo pode subjugar-me. Qual não será a minha indignidade, quer dizer, qual a minha inferioridade, já que um espírito mau, que às vezes está nessa condição por minha culpa, por minha responsabilidade, consegue me alcançar. Porque tem portas em mim, que são as minhas imperfeições. Faze, ó meu Deus, que esse golpe aplicado à minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem. Resolução de me depurar, quer dizer, me tornar puro, pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Se eu me transformo, os espíritos não conseguem me alcançar. Eles podem até ficar do meu lado, eles podem até tentar me incomodar, mas não vão conseguir, porque não tem brechas para fazer isso. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. E aí a gente tem um olhar, questão 268 do Livro dos Espíritos. A gente da prova só vê o lado difícil. Leve-se em consideração que prova é experiência pedagógica. Você está submetido a provas, quer dizer, você está submetido a um processo pedagógico, ao qual você deve obrigatoriamente aprender as lições. E o que é que a maioria de nós, quando a gente para observar, analisar, qual é a lição que a maioria de nós está submetido no momento? Quer dizer, qual é o curso ao qual Papai do Céu matriculou a gente? Curso de compreensão, onde estamos vivendo as disciplinas de tolerância, paciência, né, resignação, obediência e assim sucessivamente. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova, este processo de aprendizado. Compreendo que, como todas as outras provas, ela deverá concorrer para o meu adiantamento. Quer dizer, todas as provas, elas existem, elas concorrem, no caso aqui, para o meu adiantamento. E o que é o adiantamento? Adiantamento moral. Quer dizer, é moralmente eu me tornar alguém melhor. Compreendo que, como todas as outras provas, ela deverá concorrer para o meu adiantamento. Se eu não perder os frutos com os meus queixumes, pois me proporciona oportunidade de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Essa é a prece que Kardec sugere como exemplo de que o obsidiado deve fazer por si mesmo. Agora eu quero que você me diga por que você vai no centro espírita, você que está obsidiado, pedir para expulsar o obsessor. Você deve ir no centro espírita para você aprender através das instruções que são ministradas lá, através do passe, que é para você ter a força necessária, restabelecer suas forças fluídicas, mas através do ensinamento nas palestras, nos grupos de estudo, para que você torne-se alguém melhor e, tornando-se alguém melhor, você possa acolher o obsessor e, acolhendo o obsessor, transformar ele de um perseguidor em um irmão, um companheiro de jornada, um parceiro. Eu tenho amigos hoje, pessoal, amigos espirituais, gente no mundo espiritual, que começaram como meus obsessores, me arrebentando, vocês não têm ideia.
Aí eu estudava, chamava eles para junto, eles fugiam, depois eles vinham, quando eu me dava conta, eles estavam ali perto, influenciando as pessoas que conviviam comigo, e dentro dessa lógica, né? E aí eu chamava para estudar, o tempo foi passando, eu mostrava para eles que eu realmente não valho nada, eu sou um cara cheio de defeitos, só que eles estavam sendo punidos 2 vezes. Além de eu ter feito coisas erradas com eles, atrasado a evolução deles, porque eles se deixaram levar também, quer dizer, somos imperfeitos, tanto eu quanto eles. Só que agora, eles, além de terem passado pelo que eu fiz, eles se deixaram mergulhar na raiva e no ódio, e agora estavam sofrendo os efeitos dessa raiva e desse ódio. E quanto mais eles tentavam me perseguir, mais alimentava essa raiva e esse ódio. Então, eles entravam, sabe aquela sede que você tenta matar tomando água salgada? Não resolve. Então, nem eu crescia, nem eles cresciam. E não nos demos conta que talvez se nos ajudássemos, mesmo com raiva um do outro, seria a melhor coisa. E aí isso foi se transformando com o tempo em uma amizade. Isso quer dizer que nós nos amamos? Não, tem hora que a gente senta e começa a falar mal, esculhambar com o outro. Você não vale nada, você também não vale nada, porque você é um espírito, não, porque você está um encarnado sem vergonha. Está vendo as zen que você está fazendo aí? Olha, você fez comigo do mesmo jeito, olha o que você está fazendo com o outro. Olha só, mas também você é obsidiou, tá lá você obsidiando o outro. A gente fica como 2 irmãos brigando, né? E dali a pouco a gente para e diz assim, que bobagem, né? Voltamos ao passado, estamos perdendo tempo, vamos trabalhar, que é o melhor que a gente faz. Desse jeito, pessoal. Aí isso quer dizer que, porque é médico? Não, não tem nada a ver com ser médico. Tem a ver com viver a mensagem do Evangelho que Kardec nos apresenta nessa obra fantástica, que praticamente todos os espíritas têm em casa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui para a gente, pessoal. Aí vamos para o item 83, que é prece pelo obsidiado. Aí sim, é a prece que você vai fazer por quem está no processo obsessivo. Aí diz assim, Deus onipotente, digna-te dar-me o poder de libertar Enzio da influência do espírito que o obsidia. Dá-me o poder. Por quê? Porque tem muita gente, muitos dialogadores que acham que são eles que têm a capacidade na reunião mediúnica, que são eles que são os caras, os bonzão, que conseguem convencer os espíritos a parar o processo obsessivo. Pessoal, nós não conseguimos nada sem o apoio da espiritualidade superior. Nada. Tá? Por quê? Porque somos espíritos inferiores. Pessoal, a gente às vezes é pior do que o espírito, do que o obsessor. E nós nos achamos porque estamos encarnados, ou porque já fazemos palestras, porque coordenamos grupos, porque eu sou um dialogador, porque eu já sou médium, aí eu participo da reunião, então eu já sou um cara evoluído. Olha a capacidade que Deus me deu. Não, eu sou um cara bonzão. Se você fosse um bonzão, filho, você era um missionário, tipo Chico Xavier, tipo Kardec, né? Tipo tanto Francisco de Assis. Somos não, pessoal. Olha, somos famintos, sedentos, cansados e sobrecarregados, pedindo arrego de vez em, a maioria das vezes. A gente precisa, nós precisamos nos colocar no nosso cantinho. Somos seres inferiores que necessitamos da bênção divina em cada respiração que a gente dá. Né? Então, essa prece aqui, por um obsidiado, Deus onipotente, digna-te dar-me o poder de libertar o Enzio da influência do espírito que o obsidia. Se está nos teus desígnios por termo a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Porque às vezes, pessoal, o processo obsessivo não está na hora de terminar. Às vezes, se você interromper o processo obsessivo, a única coisa que está segurando o obsidiado de fazer menos bobagem é a obsessão. Se você der lucidez para ele, ele vai fazer muita bobagem. Então, o processo não pode ser interrompido. Espíritos bons, que me assistis, e tu, né? Meu anjo de guarda, né? O anjo, né? Tanto o meu anjo de guarda quanto o anjo de guarda do obsidiado. Dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Isso a gente comentou lá no
no prefácio, quando Kardec fala da chamada obsessão grave, porque a obsessão comum, a obsessão simples, não precisa de ajuda de ninguém, é só você mudar o seu jeito de pensar. Aí você interrompe, você fecha a porta para o espírito ter controle sobre você. Quando você não consegue fazer isso, porque aí tem uma ligação fluídica entre você e o obsessor, aí precisa de um passista, de um magnetizador, que possa atuar sobre esses fluidos para desembaraçar. Essas são as palavras de Kardec no prefácio. É nessa hora que precisa. É o que ele chama o que nós chamamos de obsessão grave. É quando a influência fluídica é muito grande. Aí o obsidiado não consegue por si mesmo, realmente ele precisa de ajuda. Em nome de Deus onipotente, abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Então, essa é a prece pelo obsidiado. E por que é tão curta? Porque, nesse caso, pessoal, tudo depende do obsidiado. Depende dele e não da gente. Então, não cabe aqui uma prece gigantesca. Já a próxima prece do item 84, que é prece pelo obsessor, aí vocês vejam, olha, é uma prece bem mais longa. Olha a sutileza da coisa. O obsidiado depende dele, a finalização do processo. Por isso que é uma prece curta, não tem muito o que falar. Se a pessoa não mudar a sua conduta, se a pessoa não buscar o arrependimento, que é o reconhecimento das suas falhas, e já a ação de mudar isso em si, não tem muito o que fazer. Porque você pode até atuar como passista, como magnetizador, e desembaraçar a relação fluídica, mas olha, quem lida com reunião mediúnica sabe. Você tá lá, botaram o nome do Enzo no caderninho. Aí começou a reunião. Aí leram o nome do Enzo, aí vem lá o obsessor. O obsessor vem e começa a falar do Enzo. Porque o Enzo não presta, porque isso, fez aquilo, aquilo outro. Aí o dialogador conversa, tal, convence o espírito a me deixar seguir minha vida. Diz assim, deixa o Enzo está ferrado. Sem noção. O obsessor diz assim, tá, tudo bem. Aí o que acontece? Eu acordo, meio desorientado, né? E tem que trabalhar. E eu não gosto de trabalhar. Eu odeio aquele lugar. Nessa hora, automaticamente, eu estou meio diferente. Curiosamente, eu não estou com tanta raiva do trabalho, mas eu não gosto daquele lugar. Então, eu tenho que alimentar esse não gostar. Aí, o que é que eu faço? Eu atraio o espírito de novo. E aí, já aconteceu muitas vezes, e quem está acompanhando aqui, que participa de reunião mediúnica, já deve ter visto. Você chama o espírito diz assim, pelo amor de Deus, me livra daquele abacaxi que eu não aguento mais. Eu saio e ele me puxa de volta. Eu já não aguento mais, me livra daquele abacaxi. Eu já quero tocar a minha vida, não quero mais saber desse peão, não. Aí muda até de figura. Quem é que agora está obsidiando quem? Prece pelo espírito obsessor. Olha como Kardec vai conduzir essa prece. Deus, sempre Deus, tanto eu falando com ele, porque eu estou fazendo a prece por mim, quanto eu falando para o obsidiado, agora falando para o obsessor, sempre começando por Deus. Porque se não tiver autorização de Deus, nada vai mudar, pessoal. Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsidia Enzo. Faze-lhe entrever as divinas claridades. Ele já está no mundo espiritual. Ele já podia estar vivendo, assim, as maravilhas do mundo espírita, do mundo liberto da matéria. Mas aí, por raiva, por ódio, sabe? Ou por qualquer que seja outro motivo, ele ainda permanece como ele era, preso a mim, ele obsidiando e o obsidiado. Ele não consegue ver. É muito, muito comum que vem para a reunião mediúnica, para a reunião de obsessão, e o espírito começa a dar comunicação ali, vem uma vez, duas, três, quatro, né?
E aí o dialogador descobre que ele tem uma pessoa que ele quer muito bem. Uma filha, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, um amigo, alguém que ele gosta muito, que ele ama muito. E o que é mais curioso, quem trouxe esse espírito desde a primeira reunião foi esse espírito, essa outra pessoa que ele gosta muito. Só que ele não consegue ver. E aí o diálogo vai acontecendo no decorrer das reuniões e esse espírito acaba falando dessa pessoa. Ah, porque a minha filha, e ele matou a minha filha, porque não sei o quê. E aí o dialogador diz assim, mas você sabia que ela está aqui? Não, eu não estou vendo. E aí são momentos assim muito emocionantes, pessoal. Porque aquela filha, às vezes, a filha, a esposa, o marido, a mãe, né, se acerca de um outro médium e dá comunicação por aquele médium e tece o diálogo, ela assume o diálogo. É muito emocionante. Aí a gente para, a gente acompanha aquele diálogo, aquele ato de amor daquele espírito por aquele outro. E são momentos muito emocionantes. Muito emocionantes. E ele não conseguia ver entrever essas divinas claridades. Então, Deus infinitamente bom implora a tua misericórdia para o espírito que obsidia Enzio, né? Faz-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Espíritos bons, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tem tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Percebem? Espírito, obsessor, Zequinha da esquina, que te comprases, que te alegras, que fica feliz em atormentar Enzio, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Pessoal, falar em nome de Deus é falar em nome do amor. Aí a pessoa vem falar em nome de Deus arrogante, prepotente. Me desculpa, mas isso, segundo o que Jesus nos ensina, me desculpa. Isso não é falar em nome de Deus, é falar em nome de si mesmo. Quem fala em nome de Deus, acolhe. Quem fala em nome de Deus, une. Quem fala em nome de Deus, ama. Se não existe isso, é em nome da própria pessoa, ou em nome de uma ideologia, ou de uma ideia do mundo material. A base dos ensinos de Jesus é a fraternidade. Então, por que em nome de Deus, vai vir a desunião? Não faz muito sentido. Se quiseres refletir, se quiseres, não tem imposição, é amor. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepuja o bem. E que não podes ser mais forte do que Deus e os espíritos bons. Eles poderiam ter preservado Enzio dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque Enzio, ele ou ela, Enzio, foi porque Enzio tinha de passar por uma prova. Aí, peraí, Enzio, calma, que agora doeu. Agora magoou. Porque está falando para o espírito, mas está fazendo referência a mim, dizendo a ele por que eu estou passando por isso. Porque eu preciso. Pelo amor de Deus, Enzio. Eles poderiam ter preservado Enzio dos teus ataques, se não o fizeram. Porque Enzio tinha de passar por uma prova. O que é prova? Experiência pedagógica. Mas, quando essa prova chegar ao seu final, quando eu aprender o que eu preciso aprender. Quando é que a prova termina? Quando eu aprendo o que eu preciso aprender. Eles irão impedir-te qualquer ação sobre tua vítima. Por quê? Porque não vai ter mais porta. Qual é o resultado da aprendizagem? O desenvolvimento da virtude. Quer dizer, Índio, que se eu desenvolver a virtude do evangelho, não tem mais obsessão? Não.
você vai conviver com os espíritos inferiores, você pode descer ao mais profundo dos infernos, você vai ter contato com eles, você vai sentir a influência deles, mas não o controle deles. Assim, vou sentir a influência deles? Bom, quando a gente pega a literatura, por exemplo, Revista Espírita, que tem muita coisa, com o livro Céu e Inferno, mas vamos pegar André Luiz e Manuel Flamengo de Miranda, que são muito ilustrativos. Aquilo que eu falei, obras que complementam não, que suplementam, que ilustram, que ajudam a gente a entender o que Kardec escreveu. Você vai ver que André Luiz, já os textos mais avançados deles, não os primeiros, ele está com os orientadores e eles às vezes precisam descer nas regiões mais inferiores. E aí os orientadores dizem assim, olha, faz uma prece, que é para você não sentir a pressão do ambiente. Por quê? Porque são fluidos mais densos. Eles poderiam ter preservado Enzio dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele, ou ela, foi porque Enzio tinha de passar por uma prova, por um processo pedagógico. Mas quando essa prova chegar ao fim, quando o Enzio aprender, eles irão impedir-te qualquer ação sobre ele, sobre sua vítima. O mal que lhe houver desfeito, o mal que você fez ao Enzio, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento e, assim, para torná-lo mais feliz. Ai, Enzio, pelo amor de Deus. Quer dizer que no processo obsessivo, se eu me submeter a esse processo no sentido de aprender com ele, porque como ele só acontece, porque eu tenho imperfeições. Então, se eu identificar quais são as imperfeições e eu corrigir essas imperfeições em mim, o resultado é felicidade? É. Desse modo, terá empregado a tua maldade inutilmente, e ele se voltará contra ti. E ela se voltará contra ti. Essa maldade. Por quê? Lei de causa e efeito. Deus é onipotente. E os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão. E a tua tenacidade se quebrará em face da suprema autoridade. Vocês estão percebendo que Kardec está dando uma aula de dialogação? Porém, pelo fato mesmo de ser bom, Deus quer deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma moratória que te concede. Se não a aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces de tua vítima. Mas que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Não creio. Quer dizer que se, ao invés de eu querer afastar o obsessor, claro, eu estou fraco, eu estou frágil, eu estou debilitado, vou para o centro espírita, vou para o atendimento fraterno, vou para a fluidoterapia, tomo os passes, me fortaleço, começo a fazer um trabalho de transformação moral, e aí o obsessor não me alcança mais. Então agora eu vou começar a cuidar dele. É isso que eu tenho que fazer? É exatamente isso que você tem que fazer. Até porque, pessoal, raciocina comigo. Você que só começou a se dar conta e corrigir em você as fragilidades morais, porque esse obsessor resolveu pisar no teu calo. Se ele não ter pisado no teu calo, você não ia descobrir que tem um calo. Você deve um favor para ele. E o que é pior, ele só se tornou obsessor pelo que você fez com ele. Reflete, pois, quando ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que praticas neste momento terá forçosamente um termo, ao passo que,
se permitires perdão, ao passo que, se persistires na tua obstinação, os teus sofrimentos aumentarão incessantemente. É por isso, pessoal, a importância do perdão. Ele faz bem para você, não é para o perdoado. Perdoar faz bem para quem perdoa. Porque o perdoado, enquanto ele não se resolver, a culpa vai bater na porta dele. Quando estavas na terra, não terias considerado uma estupidez, quando estavas na terra, não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora que és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, mesmo que essa pessoa mereça, dentro do seu entendimento. Porque assim, pessoal, o outro fez mal para você? Fez. Ele merece responder por isso? Claro que merece. Ele vai responder? Vai! Mas não compete você a fazer isso, porque quem vai aplicar a lei é a própria consciência do indivíduo. Então, quando você transgride a lei, mesmo que você tenha razão nisso, a sua consciência vai agir em você da mesma forma com que você agir no outro. Faz lembrar o ensino do Cristo? Com a medida com que medides, com a medida com que medides, medirão a vós? Quando estavas na terra, não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora que és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz. Digas o que disseres e que te tornes ainda mais infeliz. Ao lado disso, vês o que perdes. Observa os espíritos bons que te cercam e dize se não é preferível a sorte deles à tua própria sorte. Aqui a ideia não é preferível a vida deles do que a sua? Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando quiseres. Por quê? Porque essa felicidade é uma lei. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em vez do mal. Mas ele fez o mal para mim. Ele vai responder, não te preocupa. É da lei de causa e efeito. Todo mal que é feito precisa ser reparado em si. Então, o mal que ele te fez, ele vai ter que reparar nele. O mal que você está fazendo vai ter que reparar nele. E tem um detalhe: perdão é uma virtude que nós precisamos desenvolver. Então, quando a vida colocou ele no teu caminho e ele te fez o que fez, foi para que você pudesse exercitar o perdão. Só que você fez a escolha de exercitar o ódio. Todos estão vivendo o efeito das suas escolhas. E só quem pode punir o outro é a própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Ninguém pode fazer isso, porque aí você está assumindo o papel que não nos cabe, que é o papel da divindade. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em vez do mal. Sei que não podes transformar-te de repente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. A gente tem uma definição muito equivocada de boa vontade, que acha que boa vontade é só lá, mas eu estou fazendo aqui, eu estou de boa vontade, não estou ganhando nada. Não, isso é voluntário. Isso é voluntariado. Boa vontade, uma vontade conforme a lei divina. O que determina o que é bom ou mal é o cumprimento da lei divina. Se a minha vontade, que não é só querer, o querer faz parte da vontade, mas se a minha vontade é conforme a lei divina, ela é boa. Se não, não. Por mais voluntário que você seja. Os espíritos dizem assim, quantas pessoas estão na prática do bem para satisfazer os próprios interesses?
e não estão ganhando nada, mas satisfazendo os próprios interesses. Querem aplauso, por exemplo. Querem satisfazer carências. Então, não tem boa vontade aí. Tem voluntariado, mas boa vontade não. Experimenta e nós te ajudaremos. Experimenta e nós te ajudaremos. Porque assim, tanto na prática do mal, tanto na transgressão da lei, quanto no cumprimento da lei, você nunca vai estar sozinho. Nunca estamos sozinhos, pessoal. Nunca. Sempre estamos em conjunto, em coletivo. Conforme o que você faça, baseado nas suas intenções, determina quem é que faz parte desse coletivo contigo. Com quem você está e quem está contigo. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos arrependidos. Item 73. Aí quando terminar aqui, você volta lá para o 73 e veja a prece dos espíritos arrependidos. E não mais te classificar entre os espíritos maus, enquanto esperamos poder fazer-te, contar-te entre os bons. Aí, pessoal, pensemos o seguinte, caminhando agora já para o final. Será que essa prece, qual prece você merece hoje? Qual é a prece que o teu anjo guardião faz hoje? É essa aqui ou será do item 73? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a prece 73 como prece de encerramento dos estudos de hoje, tá bom? Então, nós temos aqui 1h, 25 minutos e 40 segundos de programa, então temos 4 minutos para concluir. Eu quero agradecer a todos aqueles que acompanharam o nosso estudo. Hoje tiveram que me ouvir por 90 minutos, porque os nossos companheiros Maurício e a Mauri estão em atividade profissional, né? Falamos sobre o carnaval, trazendo uma visão mais kardeciana, né? Sem puxar nem para um lado nem para outro, mas uma visão mais realista do fenômeno, né? Chamado carnaval. E aí, dando continuidade, mergulhamos aqui na prece. Na próxima semana, né, dependendo do que os nossos amigos sugiram para nós, podemos retomar essas preces ou dar continuidade com o comentário de Kardec, que já vem aí na observação. Tá bom, pessoal? Então, item 73. Deixa eu só voltar aqui no tablet, chegar no item 73, e aí eu vou ler o texto como uma forma de prece de conclusão dos nossos estudos de hoje. Mais uma vez, um grande abraço, né? Reflitam sobre isso, aproveitem o momento do carnaval, aqueles que podem, para mergulhar um pouco em si mesmos. Tem muita gente que realmente tira folga agora nesse período, e se você vai participar dos festejos momescos, cuidado. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, isto é, cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos, para que, ao invés de ser um momento de alegria, de descontração, não se torne um momento de início ou de consolidação de uma escravização de você para com você mesmo, onde o carcereiro desse processo, além de ser você mesmo, sejam companheiros espirituais de outras etapas que agora retornam para tentar fazer um acerto de contas com você e com a sua própria consciência, sendo instrumento para que você, de fato e definitivamente, resolva acordar para a realidade imortal do ser que nós somos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos mergulhar nessa prece, tanto no prefácio, né, que é aí o item 73, quanto na própria prece, item 74. Prece pelos espíritos arrependidos. Item 73, prefácio. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e arrependidos, que pedem preces. Podem ter sido maus, porém, já não são. Desde que reconhecem suas faltas e as lamentam,
são apenas infelizes. Alguns já começam até a gozar de relativa felicidade. Parece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e lhe perdoar. Espíritos bons, cuja voz ele desprezou, de agora em diante ele vos deseja ouvir. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Amigo espiritual, você que me acompanha, nós te felicitamos pela tua mudança e agradecemos aos espíritos bons que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias como é doce o prazer de fazer o bem. Também te sentias pequeno demais para esperar consegui-lo. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança entrou no teu coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não praticares mais o mal, como sobretudo para reparares o mal que fizeste. Terás, então, satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.